Você tem 10 minutos para lavar a louça, arrumar seu quarto e você pode ouvir esse vídeo enquanto faz isso. Sejam bem-vindos a Obsessões Passageiras. Parararara. O podcast que te faz parar de scrollar para fazer algo produtivo em apenas 10 minutos. Na obsessão de hoje vamos falar dele, Ico e Shadow of the Colossus. Dois videogames que eu sou completamente apaixonado, obcecado. Tive minha fase de Ico e Shadow of the Colossus, que são os jogos dele, de quem? Fumito Ueda, um game designer genial japonês, um dos mais famosos do mundo, talvez não tão reverado como Hideo Kojima, por exemplo, né, o designer de Metal Gear Solid e Death Stranding, mas outro japonês muito autoral, muito artístico, muito foda, revolucionário na indústria dos games. Você provavelmente já ouviu falar, talvez tenha até jogado Shadow of the Colossus, que é o jogo mais famoso do Team Ico, né? Quem que é o Team Ico? É a empresa do Fumito Ueda, que criou jogos como Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, né? Na real são 3 jogos até agora, até hoje são 3 jogos que eles fizeram. Eu joguei The Last Guardian até, sei lá, comecinho e parei. Tava gostando, mas é porque eu tava jogando no PlayStation 4 e ele não é muito otimizado, tava meio lagado. Aí eu cansei de jogar, mas eu quero jogar ainda ele. Dito isso, eu tive minha fase de Shadow of the Colossus, talvez do jeito errado, não do jeito errado, mas acho que geral jogou Shadow no PS2, conhecido também como o melhor console de todos os tempos. Quem não concorda está errado. O PlayStation 2 foi uma fase inesquecível, onde todo mundo jogava sem parar, o console mais vendido da história, e todo mundo ia pra feira, pro camelódromo e comprava 300 mil jogos, né? Pelo menos porque eu fazia isso, porque era barato, e né, vamos falar a verdade, todo mundo comprava jogo falsificado. Não tem que fingir, não vamos fingir isso, né? É fato. Mas infelizmente nessa época eu não joguei Shadow, eu ignorei o Shadow of the Colossus quando passou no PS2, eu sabia da existência dele, mas por algum motivo não joguei, eu tava ocupado jogando Ratchet Clank, Crash Bandicoot, GTA San Andreas e Simpsons Hit and Run, então passou batido pra mim, mas esse ano eu tentei resolver isso, então no começo do ano eu joguei Shadow of the Colossus, o remake, no PlayStation 4, e eu fiquei, meu Deus, como que eu não joguei isso antes? É um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, é uma obra-prima, é uma obra de arte, eu entendo completamente como mudou a perspectiva do que o videogame pode ser, porque aquilo lá não é simplesmente um jogo, é uma arte maravilhosa, linda, incrível, sensacional. O que é o Shadow of the Colossus? O Shadow of the Colossus é um jogo que você é um carinha, não conta muito backstory, não conta muito contexto, você só é meio que jogado nesse mundo de fantasia, no meio do nada, um garoto querendo salvar uma garota, e para isso ele tem que enfrentar colossos. Você basicamente vai montando no seu cavalo, cavalgando por um ambiente morto, lindo, mas morto. Você não vê uma alma lá fora, tem uns pássaros no máximo, não tem uma pessoa por ali, é só você e seu cavalo no meio do nada, indo de um objetivo para o outro. O que são os objetivos? São chefões. Não tem nenhum mapa, nenhum GPS, nenhuma seta apontando para lugar nenhum, que nem são os jogos da Ubisoft de mundo aberto. Não tem um excesso de informação, não tem nada. É só um mundo fantasioso, virtual, lindo, com uma trilha sonora linda, uma imersão absurda, e você tá lá motivado simplesmente a entender o que tá acontecendo, o que aconteceu com esse mundo, quem é esse garoto, por que eu tô cavalgando para salvar essa menina? Quem que são esses colossos? O que aconteceu com eles? São tantas perguntas que o jogo cria na sua mente simplesmente pelo cenário, pela ambientação. Não precisa de diálogo, não precisa de exposição, não precisa de nada. É só você vivendo nesse mundo, a sua própria curiosidade te faz ter essas perguntas, e por isso que esse jogo marca tanta gente até hoje. Porque ele é um mistério, ele é um mundo para você ficar imerso e continuar imerso depois que os créditos rolam, porque você vai interpretando o que significou tudo isso, o que aconteceu com esse mundo, por que esse garoto tem chifres, o que tem a ver os garotos com chifres, e ainda mais com aquele final insano, você fica com mais perguntas ainda. Mas dito isso, não é só por isso que gostam desse jogo, né? O gameplay também é incrível, porque não é só a parte do mundo aberto que você fica cavalgando que existe, porque você tá indo lá lutar contra chefões. E o gameplay é isso. São 7 colossos, eu acho, 10, não sei.
você tem que vencer um chefão atrás do outro. Os chefões são gigantes, né? Colossos. E você tem que desvendar como vencer eles. Você é só um garoto e você precisa desvendar como vencer eles. Não é um jogo de combate assim, né? Não é um Dark Souls. É mais um puzzle, né? Eles são quebra-cabeças gigantes que você tem que desvendar. Você escala o colosso de algum jeito. Você usa o seu ambiente ali, a parte de onde o colosso tá. Você meio que desvenda o que tem que fazer com ele e vence dele. Não é nada complexo, é simples, mas o impacto emotivo, artístico, autoral daquela obra me pegou de um jeito, cara. Todo chefão melhor que o outro, todo chefão com uma característica distinta, todo chefão com uma história por trás que você não sabe por que é daquele jeito, mas faz todo sentido ser daquele jeito. E esse quarto tá arrumadinho? Arrumou a cama, limpou a mesa, guardou a roupa suja, a louça também, lavou, tudo bonitinho? Então beleza, vamos continuar. É simplesmente sensacional. Os créditos rolaram em Shadow of the Colossus, eu preciso demais. Eu preciso saber o que é esse mundo, o que está acontecendo. E aí eu fui jogar Ico, que é o primeiro jogo do Fumito Ueda, é o jogo mais subestimado da história, eu posso falar tranquilamente, é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, e ele é conhecido por ser o jogo mais influente que ninguém jogou. Então o Ico é a inspiração de todos os seus jogos favoritos. Dark Souls não existiria sem Ico, literalmente. O criador de Dark Souls já falou que Ico foi o motivo dele fazer jogos. The Last of Us, 100% inspirado em Ico. Fora 1 bilhão de jogo lá que eu não lembro mais. Todo game designer ama Ico, é tipo o jogo favorito do seu criador de jogos favorito, basicamente. E quando eu joguei, eu entendi isso completamente, porque Ico é uma experiência única também, assim como Shadow of the Colossus. Inclusive ele se passa no mesmo universo de Shadow of the Colossus, assim como The Last Guardian. Então na verdade é uma trilogia, por mais que não seja uma sequência direta, você consegue ver que fazem parte do mesmo universo. Então, por exemplo, o Shadow of the Colossus é um garoto com chifres lá. No Ico, você também é um garoto com chifres. Mas Ico acontece antes de Shadow of the Colossus e você começa a entender um pouquinho mais por que esses garotos têm chifres e o que acontece com os garotos com chifres. E aí é legal demais que o Ico é só um garoto num castelo e uma garota, né? Uma garota. Ele tá ajudando uma garota. O Ico meio que criou o Companion, sabe? O NPC que tá do seu lado a jornada inteira, assim como The Last of Us, ou assim como BioShock Infinite, jogos que com certeza se inspiraram em Ico, porque essa Companion foi uma invenção do Ico. Então no Ico você tá sempre de mão dadas com essa garota. E eu não vou dar spoilers, mas isso tem um significado tremendo na história e numas melhores cenas que eu já vi na história dos videogames, que eu fico emocionado e arrepiado só de pensar nela. E o gameplay é isso, é um jogo de puzzle, exploração. Você tá num castelo ajudando essa garota e você quer fugir do castelo. É isso que tá acontecendo. O jogo é morto, silencioso, não tem nada também. Você só anda por aí, bate nos carinha que estão tentando capturar a garota que você está querendo proteger. E fora isso, uns puzzles. E você vai indo e vai solucionando os puzzles. Mas esse jogo, cara, é uma obra de arte de um esplendor tamanho que você fica totalmente imerso, mano. Você vive, você respira aquele mundo. E eu não consegui parar de pensar em Ico desde que eu joguei o jogo. Fora que quando você joga a primeira vez, você não entende o que a sua amiga, a garota que você está tentando ajudar, fala, porque ela fala outra língua de você, mas mesmo assim, não existe conexão maior na história dos videogames do que em Ico. Não existe. Uma coisa que eu acho muito interessante de Ico e dos jogos de Fumito Ueda é que ele criou uma filosofia de design de games que se chama design por subtração, que é extremamente influente no mundo do game design, mas eu acho que se aplica a muitas coisas criativas. E eu acho uma ideia muito interessante, que é basicamente tudo que não for de acordo com a mensagem principal do jogo, com a temática principal do jogo, não precisa estar no jogo. Então o Ico é sobre o quê? É um jogo sobre conexão desses dois personagens principais. Você tá o jogo inteiro dando as mãos com essa personagem, que no caso se chama Yorda. Você é o garoto Ico e a garota Yorda. O Ico fica o jogo inteiro protegendo Yorda. Então qualquer coisa que for gameplay que não serve para temática de conexão entre Ico e Yorda não precisa estar no jogo. Então o jogo não tem HUD, não tem objetivo, não tem nada. Você não tem como morrer no jogo. O Ico não morre, porque o objetivo não é você se proteger, é você proteger Yorda. Então o único jeito que você falha no jogo é quando a Yorda morre, é quando ela é capturada.
porque o seu único propósito é defender a Yorda. Então Ico é o minimalismo puro, é a essência dos videogames. Você tem uma temática, uma história muito forte, sem precisar jogar nada na cara, sem precisar ter muito diálogo, sem precisar ter muito storytelling, você cria uma conexão por meio do gameplay de uma forma absurda. Eu realmente acho que é um dos melhores jogos da história. Eu amo Ico de coração e eu pretendo jogar mais vezes. Mas é isso, essa foi a obsessão passageira de hoje. Comenta aí se você já jogou Ico ou Shadow of the Colossus ou The Last Guardian ou qualquer jogo do Fumito Ueda, se você já conhecia, se você não jogou, se você vai jogar. E também quero saber se você arrumou seu quarto, se você lavou essas louças. Como sempre, o podcast também está disponível no Spotify, no YouTube e no TikTok, tudo no link da minha bio. E é isso, tamo junto, até a próxima Obsessão Passageira!